Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, comendador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Agora é um recado para os eleitores do Lula, digamos assim. Eles até comemoraram timidamente aqui nas ruas de Curitiba, eu passei por alguns na noite do pleito, no último dia 30, e eu estava vendo isso com muita tristeza. Eu estava vendo isso com muita tristeza porque nós não temos um motivo para comemorar. Eu, pessoalmente, não me sinto representado pelo Lula. Nunca me senti representado desde 2003. Assim como eu não me sinto representado pelo Bolsonaro. São, como eu já disse exaustivamente aqui em vários vídeos, esses dois são despreparados, eles não têm capacidade, qualificação, formação, experiência para administrar um país, não tem nem para administrar um boteco de beira de estrada. Cansei de dizer isso também. Eles não estudaram o suficiente para isso, não têm competência, não tem nem competência para delegar poderes, se cercam de pessoas desqualificadas, por isso o governo deles sempre foi medíocre. O Lula se gaba de várias conquistas, na realidade, eu vou repetir aqui, ele colheu o que o Fernando Henrique plantou. Eu já esgotei isso, é muito fácil de entender isso, a pessoa não precisa ser muito inteligente para entender isso. Por exemplo, se uma construtora vai construir um condomínio de 300 casas e troca a administração quando está no segundo ano, digamos assim, de execução dessas construções, quando estão colocando o acabamento nas últimas 40 casas, aí troca a diretoria. Daí a nova diretoria, se fosse político, ia dizer que ele construiu as 200 ou 300 casas, mas não foi. Quem construiu foi a gestão anterior. Ele só inaugurou, porque estavam prontas. O mesmo acontece com obras públicas, que demoram muito mais tempo, são muito mais gigantes, exigem muito mais burocracia, tem licitação pública, tem alocação de verbas, enfim, tem N etapas que fazem parte do processo de uma gestão pública, sobretudo de um país com as dimensões do Brasil. Então o Lula ele ficou colhendo o que o Fernando Henrique plantou em 8 anos. Como ele não plantou nada que preste, passou o governo dele agora viajando, se gabando de méritos que não eram dele, trocou até o Bolsa Família, que ele se gaba tanto, isso eu já disse em vários vídeos também, foi criado pelo Fernando Henrique como Bolsa Escola, com propósitos nobres. Aí ele transformou em moeda de troca para comprar voto. Isso eu até denunciei na época para o STF. Eu questionei o STF como eles permitiam isso. Até o programa habitacional Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo Fernando Henrique, ele só trocou de nome. E assim por diante. E de resto, sobre os assaltos e as quadrilhas que ele orquestrou e montou para assaltar as estatais, a Petrobras, os Correios, Banco do Brasil, Caixa, os fundos de pensão, que era dinheiro da aposentadoria dos servidores dessas empresas, e todos os desvios, superfaturamento e Caixa 2 e o escambau, tudo isso ele fez, mas isso ele nega, ele sempre disse, eu não sabia de nada. E a justiça engoliu isso. E a fada madrinha do STF lá chegou ao ponto de, por gratidão eterna, digamos assim,
anulou as condenações em segunda instância. Veja bem, não anulou as condenações do Sérgio Moro, anulou as condenações dos tribunais colegiados da 4ª Região lá em Porto Alegre e do próprio STJ, salvo engano, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive com aval do STF, até porque o Cristiano Zanin, na época que o Lula estava condenado e preso, recorreu várias vezes ao STF para interferir na condenação do sacrossanto inocente Lula. E o próprio STF negou. De repente, o Fachin, em decisão monocrática, resolveu anular as penas, mas não absolveu o sujeito. Ele não foi absolvido, vamos deixar isso bem claro. Vou repetir isso pelos 4 anos do governo Lula, que ele não foi absolvido dos crimes que ele cometeu. E ele não é inocente. Se ele for inocente, todo mundo que está preso no Brasil é inocente também. Simples assim. E para instigar mais a capacidade de raciocínio e discernimento dos incautos, ou melhor, das pessoas, se o Lula é inocente, todo mundo que está no berçário até 20 dias de nascido é culpado de tudo isso. Porque tem que ter um culpado. Se não é o Lula nem os presidiários do país inteiro, se toda essa gente é inocente, vamos transferir a culpa para as crianças dos berçários do país inteiro. Alguém tem que assumir a culpa da coisa toda, para não dizer um palavrão, né? Então, não é motivo, final da conversa, não é motivo para comemoração, é motivo de vergonha, de luto, nós elegermos democraticamente, sendo que nós tínhamos 11 outras opções, elegermos democraticamente um sujeito que saiu da cadeia por desvio de milhões e milhões de dinheiro público, sendo ele o principal articulador desse esquema de corrupção que chegou a ser bilionário. Ele quase quebrou a Petrobras, quebrou os fundos de pensão todos, e agora quem está pagando o prejuízo dos fundos de pensão são os próprios servidores públicos, aposentados ou na ativa. Vejam só, deveria cobrar do Lula e do PT e dos partidos, do Partido Progressista e do PMDB, que apoiaram essa bandalheira toda. Então, eu não me sinto representado por esse cara, eu estou consternado, triste, envergonhado do Brasil ter elegido um sujeito desqualificado e com o currículo nefasto que esse indivíduo tem. Espero que o vice dele assuma logo, pelo qual eu tenho um pouco de respeito, talvez até muito, não sei, vamos ver no desenrolar do tapete, digamos assim. Mas como o meu filho lembrou outro dia, o que aconteceu com o Lula aí foi tipo tapetão de clube de futebol, né? Quando o cara dá uma voadora com os 2 pés na boca do jogador do time adversário, que está prestes a fazer o gol, o zagueiro faz isso, e daí, não sei por que razões ou por que cargas d'água, o STJ absolve o cara. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas aconteceram coisas semelhantes ao longo da história do STJ, não, do Tribunal de Justiça TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso tapetão. Então foi o tapetão que botou o Lula na presidência, associado principalmente ao grande grau de rejeição ao atual presidente. Na realidade foi isso que elegeu o Lula. Assim como o Bolsonaro lá atrás, vamos fazer um registro histórico, em 2018, ele não foi eleito pela competência dele, nem pela beleza, nem por nenhuma qualidade visível. Porque ele deve ter muitas qualidades, mas são invisíveis. Pelo menos até agora eu não consegui enxergar muita coisa, não. Mas
por a extrema rejeição que todos nós tínhamos, ou a grande maioria de nós tínhamos, ao Lula e ao PT, e a roubalheira do PT e da quadrilha toda. Então é isso. A indignação e a rejeição ao PT botou o Bolsonaro no poder, e como o Bolsonaro, como era de se esperar, como era previsível, não conseguiu fazer um bom governo, pelo contrário, só fez lambança, aí a alta rejeição ao governo Bolsonaro botou não vou falar o que eu pensei, botou o Lula na presidência de novo. Não é competência e não é mérito do Lula nem do PT, tá certo? E muito menos esse cara inocente. É um culpado que volta ao poder. Lembrando aqui Rui Barbosa, que, vou resumir uma frase dele: de tanto ver triunfar as nulidades, leia-se Lula e Bolsonaro, eu tenho vergonha de ser honesto, tenho vergonha até de ser brasileiro, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, inscreva-se por favor no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, e vamos ver se nas próximas eleições Deus nos abençoe e nos ilumine para votarmos em gente decente. E um grande abraço e tchau.